Direito penal, lei penal no espaço. Continuando o estudo do direito penal, ainda falando sobre a lei penal no espaço, em persona, vamos estudar as condições para a extradição. E nesse quesito nós podemos ter condições negativas, portanto que não podem existir no momento da extradição, e condições positivas que devem existir no momento da extradição. Começando pelas condições negativas, que estão descritas no artigo 82 da Lei 13.445. E ele fala que não se concederá extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato, o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. A lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. O fato constituir crime político ou de opinião. O extraditando tiver de responder no Estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, ou o extraditando for beneficiário de refúgio nos termos da Lei 9474 ou de asilo territorial. Dessa forma, podemos descrever as condições negativas da seguinte forma: o extraditando não pode ser brasileiro nato nem naturalizado, salvo exceção contida no artigo 5º, inciso 51 da CF, que diz que nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim na forma da lei. Portanto, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se o fato gerador for anterior à aquisição da nacionalidade em relação a crime comum ou se houver um comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes. Ele também não poderá ser extraditado se o fato gerador não for crime no Brasil ou no exterior. Entretanto, ainda que seja crime, ele não poderá ser extraditado se for contravenção penal, nos termos desse processo de extradição 1415 do STF de 2016, que diz que não se concede extradição quando o fato que motivar o pedido for considerado mera contravenção no Brasil. No caso, o requisito de dupla incriminação está presente quando aos fatos que embasam o pedido, exceto quanto ao porte de arma branca, trinchete, por se tratar de contravenção penal e não de crime segundo a lei brasileira. Ele ainda não poderá ser extraditado se a pena de prisão for inferior a 2 anos, conforme lido anteriormente, bem como se a extradição se motivar em crime político ou de opinião. Entretanto, pelo critério da prevalência, que é o critério adotado para a identificação do crime político, o crime político deve representar o fato principal. Quem vai analisar isso é o STF, que analisa e pode desconsiderar o fato como crime político por causa do critério da prevalência, que vamos estudar mais adiante. Ele não será extraditado se o Brasil for competente para julgar o crime. E isso foi detidamente estudado no início das aulas da Lei Penal no Espaço. E caso você tenha o nosso fichamento, basta clicar nesse link e será direcionado para o fichamento respectivo. O extraditando ainda não pode estar sendo processado ou condenado pelo mesmo fato gerador no Brasil. E conforme vimos na aula anterior, isso tem a ver com o princípio do non bis in idem. Ele não será extraditado se for extinta a punibilidade pelo crime que motiva a extradição no Brasil ou no exterior. Isso está relacionado ao princípio da identidade da norma que estudamos na aula anterior. Também não será extraditado se houver um tribunal ou juízo de exceção no país requerente. E isso está relacionado ao princípio da jurisdicionalidade, também estudado na aula anterior. Finalmente, ele não será extraditado se ele for refugiado, conforme estudado no princípio do no-refoulement, visto na aula passada, ou se for concedido asilo a esse extraditando, nos termos do artigo 5º, inciso 10 da CF,
que determina que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: da concessão de asilo político. E em relação ao asilo político, temos duas modalidades: o asilo diplomático e o asilo territorial. E como ficou claro na leitura do artigo 82, ele somente não será extraditado para o caso de asilo territorial. Portanto, não abarca o asilo diplomático. Devemos tomar cuidado em relação a isso. Por fim, temos as condições positivas, ou seja, aquelas que devem existir para que a pessoa seja extraditada, que estão dispostas no artigo 83 da Lei 13.445, que diz que são condições para a concessão da extradição: ter sido crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado, e estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal, ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Dessa forma, podemos perceber que as condições positivas estão relacionadas ao crime ou à persecução criminal. Em relação ao crime, ele deve ter sido praticado ou ser tipificado no território do requerente. E isso está ligado ao princípio da dupla imputação, que foi visto na aula anterior. Já em relação à persecução, ele deve estar sendo investigado ou processado penalmente, ou ainda ser decretada sua pena privativa de liberdade, salvo no caso de prisão cautelar, solicitada conjuntamente ou com urgência antes do pedido, via diplomática ou através do Ministério da Justiça. Salvo essa questão, ele deve estar sendo investigado ou processado penalmente ou ter sido decretada a sua prisão. Ainda em relação às condições para extradição, temos alguns crimes que são proibidos em relação à extradição. Alguns deles nós vimos acima. Entretanto, podemos apontar que os crimes religiosos, de imprensa, fiscais e militares não permitem a extradição conforme a doutrina ou a jurisprudência. Já os crimes políticos e de opinião não permitem a extradição nos termos do artigo 5º, inciso 52 da CF, que diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Outra questão que deve ser observada é em relação à súmula 421 do STF, que determina que é possível extraditar o extraditando que tenha esposa e filhos brasileiros. E essa súmula fala que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Portanto, é possível extraditar nesses casos. Entretanto, isso é diferente do caso da expulsão, nos termos desse processo de extradição 1497, julgado pelo STF em 2017. E ele afirma que, bem examinados os autos, embora a defesa sustente a utilização dos mesmos fundamentos adotados por esta Corte no recurso especial 608898, que reconheceu repercussão geral na controvérsia acerca da possibilidade de expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro nasceu posteriormente ao fato motivador do ato expulsório. Aquele feito diz respeito à hipótese de expulsão e não à de extradição. Institutos que não se confundem. E daí ele vai utilizar a súmula 421 para determinar que é possível sim a extradição de pessoa que tenha filho brasileiro ou que seja casado com pessoa brasileira. Portanto, são distintas as situações nesses dois casos.